E aí, pessoal, como vão vocês? Bom, essa aqui é a segunda parte do meu vídeo anterior sobre a criação de groups, como elas estão lidando, né? Então, depois da vinheta, nós vamos aí dar início à segunda parte sobre a criação dos meus groups. Bom, pessoal, no vídeo anterior, a gente viu conforme a minha criação de grupos foi desenvolvendo, eu fui adquirindo experiência e fui vendo o que dava certo e o que não dava certo. E fui perdendo grupos no caminho, conseguindo fazer eles se multiplicarem bastante e terminei por deixar eles em uma bacia de 80 litros, enquanto que eu tinha o meu lago de 900 litros que eu planejei construir com os peixes maiores. No entanto, a bacia não comportava mais os gulps, tanto é que eu não criava apenas somente os gulps, eu tinha os filhotes dos platis também que estavam lá, e eles já estavam na fase adulta e se reproduzindo. Então tinha duas espécies dentro de uma bacia de 80 litros que estavam bastante apertados. Tá? Tinha uma quantidade exorbitante, eu não parei para contar, mas acredito que tinha quase uma centena, se não mais. E tinha também um cardumezinho de lambareis e de mocinhas. Então, o que eu fiz? Eu arrisquei. Peguei esses peixes de pequeno porte e coloquei no meu lago maior, onde os únicos predadores que tinham era esse jacundá, que eu falei sobre ele no vídeo anterior, e um mussu. E aí eu fui observando a dinâmica. O interessante é que o jacundá não atacava os platis adultos, porque eles tinham praticamente um pouco mais da metade do tamanho desse jacundá, um pouco menos na verdade, porém não cabia na boca do jacundá, ele não conseguia engolir, então ele deixava ao menos os platis adultos em paz, porém ele devorava os filhotes que iam nascendo, os que eles conseguiam pegar. Os lambaris são muito mais ágeis. Essa espécie é uma espécie de lambari pequena, essa que eu estou falando. Ela mal passa de 4 centímetros. O corpo é bem transparente e a parte do abdômen é bem prateado, é bem bonitinho. E os gulps, que eram os que tinham mais abundância e os mais que se multiplicavam. E a dinâmica do meu ambiente, né, agora muito maior, 900 litros, mais profundo, tinha mais local com vegetação para se esconder. Então foi meio que dando certo, porque havia uma redução na quantidade de gulps. O jacundá preferia comer os gulps, pois são mais fáceis de capturar, eu fui notando isso. Os lambaris são mais ágeis, mais difíceis de capturar. Os gulps parecem ser aqueles peixes mais bobalhão, mais lento. E os filhotes de platis, eles permaneciam mais escondidos entre as plantas. Então, os guppies se tornou o alvo principal do jacundá que eu tinha no meu lago. Porém, como eu disse, o ambiente maior, né, com mais locações de território para se esconder ou para fugir, acabou propiciando que isso deu uma pequena vantagem também aos gulps. O que foi notado que o número de gulps não se reduzia tanto como era na piscininha de 400 litros mais apertada. Então, depois de 6 meses, eu vi que o número de gulps tinha diminuído, mas não tinha diminuído drasticamente. Que no vídeo anterior eu falei que em 2 meses foi reduzido drasticamente, mas em 6 meses dava para se notar que tinha um número menor, mas não tão grande. Também consegui presenciar algumas capturas de gulps pelo mussu, o que eu nunca tinha visto mussu predando outros peixes. Isso foi bem interessante. Daí então eu tive a brilhante ideia de que quando eu fui pescar, trazer mais 3 jacundás pequenos e o casalzinho de traíra que vocês podem ver no vídeo em que eu trago os novos peixes. No entanto, elas ainda não estão no lago principal, elas estão separadas. E eu também tenho uma bacia nova cheia de guppies e platis se multiplicando
a rodo. Os bichos estão se proliferando bastante com uma nova linhagem que tem um padrão de coloração diferenciado. Quando eu soltei esses jacundás novos, o meu ambiente de 900 litros passou a ter 4 jacundás, né? Então, ou seja, são 3 predadores a mais e predadores vorazes. Foi outro erro que eu agora percebi que cometi. O número de platídeos, lambaris e principalmente os de guppies deu uma queda drástica, isso em um único mês, porque um ambiente de 900 litros é pequeno para 4 jacundás. Então os peixes de porte menor não tem muita chance e onde se esconder com um número maior de predadores. Então houve uma redução drástica. No entanto, os platis adultos ainda permanecem intocados e tranquilos, eles não mexem com os platis adultos, mas os jovens que vão nascendo, eles vão sendo devorados, até o passo em que eu notei onde só tem os platis adultos. E os guppies, eu retirei os sobreviventes para não serem todos devorados. Já os lambaris, eles estão lá ainda e eu não consigo pegá-los porque eles são muito rápidos, muito ágeis. Então eles estão lá. Porém, os lambaris foram os que menos sofreram uma redução no seu cardume, justamente por eles serem ágeis e rápidos. Porém, eles tiveram a reduzida, mas não tão quanto a dos platis e principalmente quanto as dos guppies. Mas agora eu vou ver o que vai acontecer nessa dinâmica aí entre essas espécies, pois a única presa que sobrou para os jacundás são os lambaris de pequeno porte que existem no lago agora. Claro que isso aconteceu, mas com eu também dando ração, né, jogando alimento todo dia no ambiente aquático. Então, ou seja, mesmo jogando ração, eles ainda preferiam comer esses peixinhos. Claro que eles não comiam muito essa ração, o que come mais são os lambaris maiores, os lambaris menores, os guppies, as tilápias e os acarás. Os jacundás e o mussu preferem comer esses peixinhos, né? Preferem pegar a presa viva. Mas essa é a minha intenção. Eu quero ver uma dinâmica natural de um funcionamento de um ecossistema aquático. O meu plano para o futuro é fazer um bem maior. Então esse foi a minha experiência e o que rolou durante todo esse período de criação de peixes, né, focado nos guppies. E agora eu tenho uma leva gigante de guppies na bacia separadamente. E só pretendo transportar eles para quando eu fizer um lago ainda maior, né? Aí eu vou ter todo um ecossistema bem mais completo, bem mais dinâmico e diversificado. E com muito mais espaço e muitas outras locações e territórios diferenciados. E aí eu vou ver o que é que acontece. Por enquanto, eles estão de volta em um ambiente de 80 litros, mas já estão se multiplicando desenfreadamente. Ele junto com os platis juvenis que eu resgatei. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de como foi a minha experiência em criar guppies, focada nisso. E dúvidas e sugestões vocês podem colocar aí na caixa de comentários embaixo. Clique em compartilhar, em curtir, dá uma ajuda aí no canal. Espero que tenham gostado. Falou!